Olá, turminha, tudo bem? Que saudade de vocês. Bem, vamos dar sequência nesse momento para finalizar nosso livro 2, ok? Vamos livrar aqui o livro 2, terminando, assuntos bem emblemáticos, mas nós temos 3 capítulos que compõem, né, o livro 2. Nós trabalhamos aí já o corpo, nós vamos trabalhar hoje o corpo em movimento e vamos saber como o corpo, de certa forma, se movimenta. Então, vamos prestar bastante atenção, porque eu sempre sigo aquela linha de raciocínio. Qual, professor Eduardo? Minha aula é minha prova. Então, é necessário nesse momento que vocês tenham aí uma base, tá? Quando estiver assistindo minha aula, pegue o material que a minha aula vai em cima do livro digital, tá bom? Que eu vou compartilhar aqui com vocês na minha telinha, tá? Desde já, boa aula para ambos, né? Para mim e para você. É um prazer sempre quando eu vos falo, tá? Isso aqui é real, isso aqui não é virtual. Está acontecendo, tá bom? Vamos acreditar nisso, que de fato, como se diz o filósofo Pierre Levy, tá? Essa questão do virtual e do real. Então, isso de fato é real. Pessoal, como eu estava dizendo, o livro LV2, o povo quer compartilhar aqui com vocês, o nosso livro digital, tudo bem? Nosso livro digital que está aqui, ó, bonitinho, tá? Falando como o corpo é formado, ok? Vou ocultar aqui. E aqui, nós vimos na aula passadas, tá? Nesse capítulo, nós vamos estudar músculos esqueléticos, sistema esqueléticos. Professor, o que é sistema esquelético? São os ossos, tá? Sistema muscular e o sistema músculo-esquelético e saúde, tá? É interessante, meus caros, senhoras e senhores e meus ilustríssimos, que você entenda que os movimentos eles são condicionados pelo envolvimento de uma musculatura de seus apêndices. O que é apêndice, professor? Os braços são apêndice? É apêndice. Tem gente que movimenta um olho, uma sobrancelha sobe, uma desce. Movimento. O movimento dos olhos, quem faz isso? A musculatura, juntamente com os ligamentos. Tá? Então, o corpo em movimento é necessário que envolva, pessoal, porque nós temos que ter equilíbrio. Então, esse equilíbrio tem que ser uma articulação, uma simbiose, digamos assim, entre sistemas. Que sistemas são esses? O esqueleto, tá bom? Que ele se divide, o esqueleto humano, lembre-se que nós estamos falando aqui na seara da morfologia e fisiologia humana, meus caros amigos. Então, os movimentos, essa articulação entre o sistema esquelético e o sistema muscular. Claro, entre o sistema esquelético e o sistema muscular, existe aqui, no meio, os ligamentos, que são basicamente o sistema neural ali, também sendo articulado. Perfeito? Vamos lá. E tudo isso articulado para manter um equilíbrio. Então, esse equilíbrio é extremamente importante. Eu vou criar aqui vou desenhar aqui um pouquinho para a gente, né? Interessante. Bora ver aqui. Eu quero uma cor. Não. Eu quero cor. Que cor? E aí, criançada, que cor? Vermelho, né? Vamos pro vermelho? Vamos. Beleza. Vamos pro vermelho, que aí fica bem legal. Então, pessoal, quando eu falo isso, eu falo que tudo isso é articulado pelo
pelo equilíbrio do corpo. Então, o sistema músculo-esquelético, ele envolve o sistema muscular, e o sistema esquelético. Ele envolve o sistema muscular e o sistema esquelético, tá? Então, compreender essa relação é extremamente importante, porque nos dá a questão da mobilidade, tá? Então, essa interação entre o sistema muscular e o sistema esquelético é de fundamental importância para a locomoção com equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, há uma desordenação em um dos dois sistemas, ou no sistema muscular, ou no sistema esquelético. Uma atrofia, por exemplo. Quando você quebra o braço, eu já quebrei o braço, esse aqui é o meu braço direito. No teu caso, que você está me assistindo, é o teu esquerdo, tá? Então, eu quebrei esse braço. Passei 30 dias no gesso. Quando tirou o gesso, meus amigos, meu braço estava mais fino. Por quê? Porque eu deixei de movimentar. Então, ele começou a atrofiar. Mas, claro, com a fisioterapia, com o retorno da movimentação, ele recuperou o seu volume muscular normal, tá? Então, não esqueça em relação a isso. Então, a estrutura do sistema músculo-esquelético está presente na maioria dos vertebrados, animais que apresentam coluna vertebral. Ah, professor Eduardo, então, vertebrado é aquele que possui coluna vertebral? Sim. Não necessariamente, porque tem um anfioxo, mas isso nós não vamos estudar aqui, perfeito? E o sistema esquelético, pessoal? Como eu disse, o sistema esquelético ele não é só envolvido por ossos, né? Que existe vários tipos de ossos, ossos curtos, ossos longos, ossos achatados, ossos discoides, são formas, né? Então, o sistema esquelético, que é extremamente importante, ele é formado, olha aqui, ó, pessoal, ele é formado por diversos tipos de tecidos. Diversos tipos de tecidos. Nós temos aqui o tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo, tá? Nós vamos ter o tecido conjuntivo, o tecido nervoso. Então, é de fundamental importância que você visualize isso. O que é o tecido conjuntivo, pessoal? O tecido conjuntivo é aquele responsável pela nutrição, uma parte da nutrição desses tecidos, o esquelético e o muscular, tá? E o tecido nervoso, como é que, se tu botar a tua mão numa panela quente, hipoteticamente, não faça isso, pelo amor de Deus. Lógico que no momento que você encosta na panela, você vai tirar a sua mão. Por que você vai tirar a sua mão? Porque, na verdade, os neurônios, que são as células nervosas, identificaram que tinha uma injúria ali. Professor, o que é injúria? É um dano. Você leva uma queda, né? Termina se ferindo. Não tem um dano? Então, isso eu chamo de injúria. Os órgãos, os ossos, pessoal, órgãos que fazem parte desse sistema. Olhe lá, os ossos são considerados órgãos. Eles têm vida, pessoal. Ele tem metabolismo próprio. Tá certo? A questão do cálcio, a questão do fosfato. Por isso que a nutrição é tão importante. O processo nutricional de uma pessoa vai estar diretamente vinculado como vai se dar o desenvolvimento esquelético e muscular daquele indivíduo, que também é fonte da nossa abordagem, que também é fonte da nossa interação, tá? Então, aqui nós vamos ter que essas articulações, tá? Basicamente, são extremamente importantes, quer dizer, o meu ombro,
Ah, isso que é o ombro. Eu tenho vários ossos que envolvem quem? Meu ombro. Então, se eu tenho vários ossos, esses ossos, eles são articulados. E nessa articulação, eu tenho um tecido conjuntivo de proteção. Porque se ficar osso com osso, como existem algumas patologias, e lembrando o que eu disse, toda vez que eu falo de patologia, eu estou falando de doença. Beleza? De doença. Então, no caso aqui dos vertebrados, né, o esqueleto humano, isso aqui é importante, questão de prova, tem geralmente 206 ossos. Olha essa palavra interessante, geralmente. Tem pessoas que têm mais ossos do que a outra. Vixe Maria, professor. Será que eu tenho mais ossos que o senhor? Será que eu tenho mais ossos que minha mãe? Tem que fazer um estudo de caso. Tem pessoas, por exemplo, dente é osso? Não, não é osso. Dente não é osso. Eu ouvi um aluno dizer, professor, os meus ossos, meus dentes, dente não é osso. É outra substância. São outras substâncias. Outros minerais. Tá bom? Tem pessoas que nascem com mais dentes. São os supranumerários. Tem pessoas que nascem com menos dentes. Então, por que não há uma variação de pessoas que podem ter 210 ossos, um osso a mais? Tem doenças, por exemplo, que é a polidactilia. Não precisa saber esse nome. É uma doença hereditária. Que a pessoa não nasce com 10 dedos, nasce com 11. Pode ser tanto os dedos das mãos como os dedos dos pés. Cada dedo, pessoal, cada dedo é constituído por 3 ossos. 3 ossinhos. Se você pegar, você sente o primeiro. Aí você vai ter a articulação. Ó, a articulaçãozinha aqui. 1, 2, 3 ossos. Então, nós temos aí 206 ossos, tá certo, pessoal? E aqui ele dá um exemplo, por exemplo, um cachorro que tem 321. Vai depender da espécie, tá certo? Porque essa espécie sofreu um processo de evolução. Ele evoluiu para se adaptar dentro daquele meio. Então, determinados ossos foram atrofiados, outros não. Tá certo? Então, aqui, pessoal, nós vamos ter que esse sistema esquelético, ele vai armazenar sais minerais, como eu disse para vocês lá atrás, que eu disse que é o cálcio, o fósforo, tá? Células sanguíneas. Alguém aqui já ouviu falar, vou já sublinhar tudo aqui, para ficar bonitinho, tá bom? Para a gente abrir o diálogo aqui nessa parte que eu tô apanhando aqui. Vocês já ouviram falar em medula óssea? Pronto, medula óssea. Quem é doador de medula óssea? Tio Eduardo, eu sou doador de medula óssea. Tá? Existem 2 tipos de medula. A óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Alguém já ouviu falar em tutano? Tutano não é gordura, não. Aquela que tem dentro de ossos longos. Não é. Tutano, pessoal, é um tipo de... Né, o pessoal chama de gordura. Tem gordura, ele tem. Mas é um tipo de medula. É a medula amarela. Medula óssea amarela. É tanto pessoas que têm câncer no sangue, como é o nome do câncer de sangue. É um câncer que atinge muito, principalmente crianças, tá certo? Que ela perde a capacidade de formar as células sanguíneas, principalmente as hemácias, tá? Que nós chamamos de leucemia. E existem 2 tipos de leucemia, a mieloide e a linfóide, tá? Muito bem. Então, a medula, ela tem a capacidade de possuir células especiais, chamadas totipotentes ou pluripotentes, tá? De
que ela basicamente consegue restituir ou construir novos tipos de células, tá? Então, quando se faz um transplante de medula, se tira a medula da pessoa. Como, professor, se tira a medula da pessoa? E fura o osso, dói, dói. Porque o osso não pega anestesia, normalmente. Então, a técnica ainda é dolorosa para o doador. Então, tira, bota uma canaleta e suga mais ou menos alguns ml de medula óssea que vai ser doado para aquela pessoa que está necessitando. Foi claro? Tranquilo? Beleza. Então, os ossos não só servem para locomoção, para o movimento, como anteriormente eu havia dito aqui para vocês. Ele serve também para proteger determinados órgãos. A caixa craniana, ó, o crânio, ó, o cefalocrânio, o endocrânio. Essa parte aqui são vários ossos que protegem o cérebro, o encéfalo, de forma geral. Então, você percebe aqui, se tu bater aqui no peito, aqui é o externo, é um osso, as costelas protegem essa região, porque protege os pulmões, as costelas, que nós vamos fazer lá mais tarde, daqui a pouco. Vamos ver a quantidade de costela que o ser humano tem, tá certo? Ele protege vários órgãos, dentre eles o pulmão, tá certo? O coração, pelo externo, tá? Tanto isso, pessoal, quando se faz uma cirurgia cardíaca, é necessário fazer a ruptura, serrar o externo. Depois volta e ocorre a formação de um calo ósseo. O osso tem capacidade regenerativa? Ó, tem. Cuidado com o que eu estou dizendo. O osso tem capacidade de se regenerar? Evidentemente. Todos os ossos? Todos os ossos. Um mais, outros menos. Mas todos os ossos têm capacidade de regeneração. Tá certo? Dessa forma, pessoal, o esqueleto ele é dividido em dois leques. Bem interessante. O axial e o apendicular. Certo? Unidas pelas cinturas pélvica, a pelve, ó, a cintura pélvica, essa aqui, ó, cintura pélvica, tá? E a escapular, que é aqui, ó, escápula. Essa região aqui chamamos de escápula, tá certo? A escápula. Então, basicamente, nós vamos ter aqui, ó, os ossos. É imprescindível. E qual é a diferença, professor, do esqueleto axial para o esqueleto apendicular? Apêndice. São os membros inferiores e superiores. Braços e pernas. Braços e pernas. Braços e pernas. De novo, braços e pernas. São apendiculares. Já o axial, pessoal, são envolvidos pelos ossos do crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Quer dizer, na sua frente, nós chamamos região ventral. Ventral. Atrás, nós chamamos região o quê? Dorsal. O dorso. Então, daqui por diante, eu não quero dizer, as costas, eu encontro a escápula. Não, as costas não, no dorso. Na região dorsal, eu encontro a coluna vertebral. Beleza? E aqui, pessoal, nós temos os principais ossos que necessariamente vocês têm que estarem focados. O crânio, certo? Nós temos aqui o externo, as costelas, e você tem que saber, por exemplo, quando eu falo do esqueleto apendicular superior, estou falando dos braços. Os braços é necessário, principalmente, que você conheça, tá? Esses
esses 3 ossos aqui do braço. Ah, eu quebrei meu braço. Aí tem gente que pega aqui. Isso aqui é o braço ou o antebraço? Aqui é o braço ou o antebraço? O braço é isso aqui. O braço é isso. O antebraço. Então as pessoas dizem, tu quebrou o teu braço? Foi? Pega logo aqui. Não. O braço onde é? É aqui. Aqui é o antebraço. Muito cuidado em relação a isso. Você vai em casa mesmo. Mãe, pai, ou meu irmão, seja lá, avô, tio, tá. Me mostra teu braço. Pega no teu braço. Segura aí no teu braço. Aí a maioria vai pegar aqui. Aí tu diz, não, eu quero que você pegue no seu braço. Aí a pessoa vai responder, não, eu tô pegando meu braço é esse aqui. Não, esse, onde o senhor tá pegando, onde a senhora tá pegando, é o antebraço. O braço é isso aqui. E o braço é formado por um único osso, chamado húmero. Embaixo, pessoal, eu tenho dois ossos. O polegar tá ligado ao rádio, a antena do rádio, ó. Esse osso aqui é o rádio. E o de baixo é a una. Então, quando tu diz, beleza, pense que esse beleza aqui é a antena do rádio. O rádio fica aqui em cima. E embaixo fica a una. Olha, beleza? Beleza? Rádio, antena do rádio, una. Tá bom? E os dedos da mão, os adélios, são chamados de falanges. Tanto a título dos pés, como das mãos. Então, quando eu falo falanges superiores, eu estou falando dos dedos da mão. Falanges inferiores, eu estou me referindo a quem? Aos ossos de quem? Dos pés. E aí, pessoal, nós vamos encontrar a pelve, tem vários ossos aqui da pelve. E aí nós vamos encontrar, vocês observam que tem ossos longos. Qual é o maior osso do corpo humano? Não esqueça disso. É o fêmur, tá? Maior osso do corpo humano. É importante que você tenha conhecimento. O maior osso do corpo humano é o fêmur, tá certo? Então, aqui nós temos aqui a parte da coxa, a perna, nós temos a patela, que é o joelho aqui, né? O osso que ele é móvel, né? Ele está dentro de uma cápsula, ele é móvel. Se você pegar no seu joelho, você consegue movimentar esse osso chamado de patela. Ele tem quase um formato triangular, tá? E embaixo, na perna, eu vou ter 2 ossos. O da frente, que nós chamamos de tíbia, e de trás, a posterior, que está ligado ao calcânio, que nós chamamos de quem? De fíbula, tá? Muito cuidado. Aqui nós temos vários ossos que se ligam às falanges, que eu não vou entrar no mérito, porque aqui eu tenho mais de 10 ossos, tá bom? Cada um com um nome. Aqui na mão também eu tenho vários ossos, tá certo? Os ossos da mão não é só constituído com os ossos dos dedos. Existem vários ossos nessa região aqui, ó. Tá certo? Dessa articulação aqui. Se você pegar dessa forma como eu estou pegando e rotacionar, você vai sentir o processo de articulação entre os ossos. Tá bom, criançada? Então, muito cuidado. Então, basicamente, você vai ter que identificar essa imagem na prova. Essa imagem vai estar na prova. Eu já vou logo dizendo, e vai estar lá o espaço para você, a numeração, para você saber como relacionar onde é que fica o crânio, onde fica a costela, onde fica o externo, onde fica o fêmur, onde fica o rádio, onde fica a una, onde fica a fíbula, onde fica a tíbia, tá? Muito cuidado em relação a isso. Qual é a diferença do esqueleto axial para o esqueleto apendicular? E aí por diante, tá? Como anteriormente eu já disse, o esqueleto axial, basicamente, é um esqueleto que fala, tá, das partes do crânio e face. Lembre-se, pessoal, que crânio e face. Eu tenho vários
ossos na minha face. Eu tenho a mandíbula, a maxila, eu tenho esse osso orbital, a órbita ocular, eu tenho o osso etimoidal, eu tenho o... Bora ver outro osso aqui. O osso zigomático, o zigoma. Quando tu pega aqui, tu sente um osso. É o chamado quem? Zigoma. A pessoa cai de frente, termina quebrando esse osso. Quebrou a... Tem a questão de quem? Do nariz. Tá certo? Os apêndices do osso do nariz. Então, basicamente, vocês observem que o osso axial craniano, ele não tem articulação. Diferente, com exceção, claro, da mandíbula. A mandíbula, ela tá ligada, a mandíbula de baixo, tá? Ó, a mandíbula de baixo, tá? A mandíbula. Então, quando você movimenta a tua boca, a parte de cima, ela é fixa. O que movimenta é a parte de baixo, a abertura de boca. Tá bom? Alguém aqui já abriu a boca e fez um estalido? Tac! Na verdade, a articulação da mandíbula com o crânio. Tá bom? Com o osso do crânio que nós chamamos de osso temporal. Tá? Então, cuidado em relação a isso. Por isso que quando você abrir a boca, não pode abrir a boca de uma vez, com muita força, tá? Ok? Para não prejudicar essa articulação, que é o nome dela, ó, criançada. O nome dela, dessa articulação, ATM. A articulação temporomandibular. Vala-me Deus, professor Eduardo. Diz de novo, digo. Articulação temporomandibular. Pessoas que dizem, envolvendo já a parte de saúde, já, que eu tô com ATM. Claro, todo mundo tem essa articulação. Na verdade, a pessoa está com problema na ATM, ela tem uma disfunção. Professor, quer dizer que tudo que tiver de errado, eu posso usar essa palavra chamada disfunção? Pode. Eu tenho uma disfunção na articulação temporomandibular. Ok? Tranquilo? Então, cuidado, pessoal. O único osso da cabeça que possui articulação móvel é a mandíbula. Acabei de falar via articulação temporomandibular. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, a coluna vertebral, ela desempenha duas funções extremamente fundamentais para o corpo. Primeiro, sustentação e proteção da medula o quê? Espinhal. Tá? Então, além de levar um líquido, que ele tem várias funções, que é o líquido cefalorraquidiano. De novo, cefalorraquidiano. Ou também conhecido como, tá? Líquido raquidiano. Por que cefalorraquidiano? Porque vai desde o encéfalo até a nível coxidiano. Quer dizer, a última vértebra da coluna vertebral. Tá bom? Então, pessoal, ela tem basicamente essa função de carregar a medula espinal cuidado. Hoje não posso mais dizer medula espinhal, de espinha de peixe. Não, é medula espinal. Tá bom, galerinha? Então, a coluna é dividida em 5 regiões, tá? Essa que eu não vou abrir mão. Ó, olhando lateralmente, você observa aqui que na nossa imagem, eu tenho 3 cores. 1, 2, 3, 4, e lá no final, eu tenho uma última aqui, 5. Então, ela é dividida, a coluna vertebral, ela é dividida na região mais perto do crânio, que é chamada de coluna cervical, região torácica, região lombar, mais embaixo, região sacral ou sacro, e região
que são ossos fundidos aqui, já são ossos fundidos, tá? Eles, com o processo da evolução humana, aqui, de acordo com uma das hipóteses mais aceitas, que nós viemos dos ciemes, professor, entendi. O que é ciência? Macacos, tá certo? Que aqui, todo macaco tem cauda, que aqui era a origem da cauda, então a cauda regrediu, tá bom? No macaco, por exemplo, ele utiliza a cauda para quê, criançada? Ele utiliza a cauda para quê? Para fazer graça? Não, é um quinto membro de locomoção. Você observa macacos empedurados por quem? Só pelo rabo, pela cauda. Rabo não, pela cauda. Então, é utilizada basicamente também para locomoção, vale ressaltar. Então, basicamente, nós dividimos. E aí, você tem por obrigação de saber isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou... Isso aqui é fundamental. É necessário que você conheça que a coluna vertebral é dividida, região cervical, região torácica, região lombar, região sacral, região coxigiana, ou cox. A região torácica, pessoal, a região cervical, ela começa com C. Então, ela vai de C1 a C7. São 5 vértebras. São 7 vértebras, perdoe, são 7. C1 a C7 é 7. Olha cabeça, né? Então, C1 a C7, cervical. Já a torácica, elas são mais, a T1 até a T12. São 12. Lembre-se que vocês, não sei se vocês observem, que quando eu falo C1, cervical, T, torácico. Cervical são 7, C1 a C7. Torácica, T1 a T12. Tá? Lombar, L, são 5. L1, L2, L3, L4, L5. L1, L2, L3, L4, L5. Lombar, aqui, lá embaixo. Sacral, também são 5, pessoal. Só que são fusionadas. Lembra que eu disse para vocês que elas são já... Elas se ossificaram nelas mesmas, pelo um processo mesmo de evolução. E o osso chamado cóccix, que também é derivado de... Hoje é considerado um só, mas ele foi fusionado também. Então, nós temos quantas articulações na cervical? 7. Quantas articulações nós temos na região torácica? 12. Na região lombar, 5. Na região sacral, 5, mas são fusionadas. E o cóccix, que é considerado como um osso só, tá? Olhando para essa parte do osso externo, você observa que o osso externo é esse aqui, ó. Deixa eu fazer outro desenho aqui para mostrar para vocês que, de fato, qual é o osso externo, porque, ao meu ver, o desenho, ele não me traz ó, o osso externo, esse aqui, galerinha. Onde as costelas se juntam, né? Aqui é o osso externo. Tá certo? É o osso externo. Então, ele protege, além de proteger, ele serve também para articulação, tá certo? Das costelas, né? Eles se prendem às vértebras, tanto as vértebras, tá? No caso aqui, ó, é formado pelo osso externo e por 12 pares de costelas. Ah, professor Eduardo, quer dizer que quantas costelas nós temos? Nós temos 12 pares. Se que cada par são 2, evidentemente, são 24 costelas. Tranquilo? Quantas costelas? 24. Tá? Não esqueça disso. E aqui, pessoal, nós vamos diretamente para a parte
né, que eu disse para vocês, que é o esqueleto apendicular. O apendicular, tanto os braços como as pernas, eles são divididos aí nesses seguintes corpos. Vocês observam que esse aqui, a mão, nós temos as falanges, o metacarpo e os carpos. Aqui eu tenho vários ossos. Cada ossinho desse aqui tem um nome, que eu não vou, claro, evidentemente, entrar nessa seara. Então, pessoal, aqui nós temos a una, nós temos o rádio, nós temos o húmero, nós temos a escápula, que é aqui atrás, ó. Esse osso aqui atrás, tá? O pessoal chama osso das costas, ok? Nós chamamos, ela tem um nome específico, braço. Ó, escápula. Lembra que eu disse do braço e do antebraço? Tá aqui, ó, braço e antebraço. Então, vocês têm que entender isso claramente, ok, criançada? E não esquecer o que é mão, antebraço e braço. Quais são os ossos? Aí nós temos a clavícula, um par de clavícula, um par de escápula, que nós chamamos cintura, tá? Escapular é tanto isso que essa região é interessante, que eu já ouvi o pessoal chamando de saboneteira, porque ela é mais fundinha. Você pode botar um sabão aqui, o pessoal chama de saboneteira. Ah, saboneteira, e o cara quebrou a saboneteira. Quebrou a saboneteira? Tá com braços engessados? Como é que foi isso, né? Mas, na verdade, ele quebrou a clavícula. É mais difícil quebrar a escápula. Para quebrar a escápula, a pancada deve ter sido, o trauma deve ter sido bem severo. Lembrando que entre um osso e outro, pessoal, existe articulação. Aqui nós temos articulação. Tudo bem, criançada? Então, aqui nós temos do outro lado, para os membros inferiores, nós vamos ter a perna e a coxa, né? Ó. Ah, quebrou a perna. Aí a pessoa bota a mão na coxa. Será que é? Não, a perna é lá embaixo. O maior osso, né? Nós temos o fêmur, nós temos a cintura pélvica, que são vários ossos aqui integrados, que eu não vou entrar no meandro, tá, da nomenclatura desses ossos. Tá? Nós temos o fêmur, nós temos aqui a patela, né, o joelho, a tíbia, a fíbula, e o pé, que também tem vários ossos. Aqui eu tenho uma variação anatômica, tá certo? Uma anatomia que nós chamamos de anatomia comparativa. Como assim, professor? Anatomia comparativa. Eu estou comparando, ó, a minha mão, quando eu digo a humana, tá certo? Com a mão de quem? De um cavalo, tá ok? O pé humano, tá certo? Com um pé de um cavalo, fazendo uma anatomia comparativa. Perfeito? Então, não esqueça desse detalhe, tá? Aqui tem, aqui no seu livro didático, no seu livro digital, tem uma atividadezinha que já está lá, perfeito? Na nossa agenda eletrônica, tá certo? Pessoal, aqui nós vamos para a formação dos ossos. Você já quebrou um braço? Aquilo lá que eu estava falando. Então, os ossos, pessoal, necessariamente existe 3 tipos de células. As células são formadoras do tecido ósseo, tá certo? E a manutenção da formação e a destruição. Quer dizer, o osso, a todo momento, ele está sendo destruído, consumido, e a todo momento ele está sendo formado por novas células, por novos tecidos, por novas remineralizações. Tá bom? Então, nós temos a questão da remineralização e da mineralização. Então, a todo momento. E quem faz isso? Os osteoblastos formam o tecido. E quem faz a manutenção desse tecido é chamado de osteócito. Então, aqui eu vou ter os osteoblastos. E quem faz a manutenção, tá, do tecido ósseo é o osteócito. E quem faz a reabsorção são os osteoclastos.
Isto é, ele faz a destruição da matriz óssea. Por exemplo, mas rapaz, tem uma célula que destrói os ossos, sim. Digamos que uma pessoa está com carência de cálcio. O cálcio, ele só tem nos ossos? Não. O cálcio é extremamente importante para o metabolismo, com o metabolismo geral. Por exemplo, produzir um hormônio chamado insulina. Vocês ouviram falar? Quem tem diabetes tem problema com esse hormônio. Para produzir a insulina, para ser liberada para a corrente sanguínea, precisa de cálcio. A coagulação do sangue. A pessoa se cortou muito sangue. Então, tudo isso é importante, tá? Então, aí entra em ação os osteoclastos, que vai destruir um pouco a matriz óssea para que esse cálcio seja disponibilizado na corrente sanguínea. Ok? Então, extremamente importante. Lembrando que a matéria orgânica, o osso, ele é feito não só de mineral, como eu disse, ele é feito também de uma parte orgânica, que são os colágenos e as células ósseas. Quais são as células ósseas, Eduardo? Aquelas que eu acabei de falar, né? Osteoblastos, osteócitos, osteoclastos. E a parte inorgânica, que é a base de cálcio e fosfato, que é a base do fósforo, tá? Então, são duas partes, ok? Então, pessoal, além disso, nós temos uma série de outras substâncias que está ali na nossa matriz óssea, que também não já uma fisiologia mais aguçada. Nesse momento, a gente está se inteirando, tá, dos constituintes, tá, e suas principais funções. Ok? Então, lembrando, como eu disse, quem diz que osso não tem vida, ele tem vida sim, são órgãos. Tá? Os ossos são órgãos vivos, por diversos tipos de tecido necessários para a manutenção, que eu já falei para vocês. Exemplos desses tecidos são cartilaginoso, epitelial, adiposo, linfático, nervoso, tá? E sanguíneo, como eu disse, como a medula óssea. Ok? Tranquilo, pessoal? Lembrando que a formação do osso, ele se dá desde o segundo mês de gestação. Já tem osso, professor Eduardo? Tem. E aí ela vai calcificando. Vocês ouviram aquela questão da moleira? Cuidado com a moleira do menino. As crianças recém-nascidas têm aqui na cabecinha 2 ossos. Esse osso da testa é o osso testal, professor? Não. Tá certo? Esse osso aqui é o osso frontal, tá? E eu tenho 2 ossos aqui, que chamamos ossos temporais. São os ossos temporais. E esses ossos temporais, eles vão se fundir com o tempo. Ele vai calcificar, só tem a matriz ali para receber cálcio. Por isso que é importante que o recém-nascido, tá certo? Ele receba uma alimentação devida. O leite materno é fundamental nesse processo, não só para a calcificação dos ossos, tá bom? Mas bem como tá a relação nutricional. Perfeito? Mas a partir do segundo mês, pessoal, já tem formação de ossos. Aqui a estrutura, né? O osso, a parte mais externa, ele leva um nome chamado periósteo, tá certo? Periósteo. Então, é importante aqui. Olha aqui, pessoal, a medula óssea vermelha e a medula óssea o quê? Amarela. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Eu falei que tem o pessoal chama de tutano. Pronto, é a medula óssea o quê? Amarela. Lembrando que dentro do osso existe vascularização, tá? Existe tanto veias como artérias, ok? Então, aqui nós temos um osso que é mais separado, esse osso mais separado parece uma esponja, por isso que ele é chamado de osso esponjoso, tá certo? E o osso mais externo, mais resistente, mais rígido, tá certo? Que eu chamo de osso o quê? Compacto.
E lá tá lá a nossa medula amarela, ó, que ele fala aqui, ó, a gordura, que vulgarmente a pessoa chama de quem? Tutano, tá? Pessoal, é importante você classificar, como eu já anteriormente já falei, que existe os ossos curtos, chatos e os ossos o quê? Longos. Nós vamos ter aqui esse B aqui os ossos da mão são ossos chatos, tá? E curtos. A B aqui nós temos o quê? Ossos o quê? Achatados, tá? São chatos, são ossos chatos, né? E também aí os ossos cranianos que nós temos vários, tá? No caso do fêmur, ossos para ossos longos, a classificação é o seguinte: a cabeça nós chamamos de epífise, quer dizer, as extremidades. Epífise, não esqueça, as extremidades nós chamamos de epífise. O meio, tá? A região mais centralizada de um osso longo, ele recebe um nome bem específico, que é chamado de diáfise. Então, as extremidades é epífise e o meio é chamado de quê? Diáfise. Lembram que eu já citei, eu só posso movimentar se houver articulação. Então, os ossos, eles são articulados, pessoal. E esses movimentos se dão por essa articulação concomitantemente vinculado com a ação muscular, de contração e relaxamento, tá? Então, basicamente, o osso, como vocês observaram, ele tem toda essa classificação, mas é necessário ter ponto de contato. E esse ponto de contato nós chamamos de quê? De articulação. Tá bom? Então, o corpo, olha aqui, um exemplo bem claro. Você observa aqui que eu tenho os ligamentos, o ligamento medial, ligamento patelar. Vocês lembram do Ronaldinho, fenômeno, que teve um problema no ligamento, né, que nós chamamos de ligamento cruzado, tá? Que foi a relação do menisco. O menisco que está aqui é um tecido específico para evitar o desgaste entre os dois ossos, tá? Entre o fêmur e a tíbia, tá? Então, aqui nós temos a tíbia e lá, colateralmente aqui, nós temos a fíbula. Então, a fíbula. Então, nesse caso, vocês observem que entre cada osso existe articulação. São todos os ossos? Não. Por exemplo, o osso craniano, os ossos cranianos, eles já estão fundidos. Existem suturas cranianas, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Nem todos os ossos, quando eu envolvo dois ossos, necessariamente existe o quê? Uma articulação ali. O exemplo mais claro, tá certo? São os ossos que compõem o crânio, perfeito? Então, aqui nós temos aquilo que eu acabei de falar. Nós temos articulações imóveis e semimóveis, tá bom? Por exemplo, você acredita que quando você consegue se movimentar só com a cabeça, ó, isso aqui é uma articulação. É uma articulação, basicamente, né, professor, o senhor vai parar? Não. É uma articulação particularmente da região do pescoço. E essa região do pescoço, eu tenho articulações lá que são as vértebras da coluna vertebral, que são 7, lembram? C1 a C7. Perfeito? Cuidado em relação a isso, pessoal. Lembrando aqui que o osso, né? Osso de galinha, quem come a coxa de galinha, não tem uma parte esbranquiçada bem na pontinha, que tem gente que come, inclusive, a cartilagem. Os chineses, pessoal, os japoneses, inclusive, compram do Brasil aquilo, a parte mais cara da galinha para eles é o pé. Eles vendem aquela articulação do pé da galinha. Quando a galinha está bem cozidinha, que gosta de comer o pé, aquela parte branquinha de dentro, ali é cartilagem. É extremamente saudável. Ah, professor, só vou comprar pé. Enquanto outras culturas só comem a gente aqui, muitos jogam fora. Para você ver. Mas é extremamente saudável. Tá? Então, como vocês observaram,
que eu vou ter a epífise, que é essa região aqui, e a diáfase. Lembrando que a epífise, basicamente, são as extremidades e o meio é a diáfase. Lembrando, pessoal, que quando você pega aqui na orelha, a sua orelha, o meu, que eu não posso pegar, mas eu vou pegar aqui na pontinha do meu nariz. Ele é bem móvel. Ele é móvel por quê? Porque é cartilagem. Aqui em cima, que é o osso. Ah, quebrei meu nariz. Você quebrou aqui, em cima, na espícula. Tá certo? Nasal. A espinha nasal, que nós chamamos. Quer dizer, não, o osso não vem até a ponta do teu nariz. Por isso que é possível fazer facilmente, mover, se bem que hoje a medicina já está tão moderna em relação às cirurgias plásticas, né? De nariz fica fácil porque tem cartilagem. Então, dá para remover, adicionar, enfim, dá para fazer aí uma parte estética, dá para mexer bem na morfologia. A orelha, você consegue dobrar a sua orelha, tá? Porque tem cartilagem. E não lembrando que, como todo órgão deve receber nutrição, ele é vascularizado e inervado. Se você quebrar sua perna, Deus me livre, ou quebrar qualquer osso, você vai sentir dor. Por que eu vou sentir dor? Porque ele é inervado. Tá bom? Cuidado em relação a isso, pessoal. Tá? E aqui, pessoal, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira aula, tecido ósseo. Professor, tem mais uma aula? Tem! Tecido muscular. Eu vou separar essas duas aulas para não ficar tão longa. Fui claro, meus caros, meus ilustríssimos amigos, tá? Tranquilinho, perfeito? Então aqui eu deixo um aviso a todos vocês que nós vamos entrar nessa seara do tecido muscular na próxima aula. Um grande abraço, lembrando que toda essa matéria, toda essa minha fala, ela está direcionada já para a nossa avaliação bimestral. Beijo, tio Eduardo. Adoro todos vocês. Muita saudade mesmo, tá? Fiquem com Deus. Perseverança. Viu, galerinha? Não esqueçam disso. Perseverança. Um abraço à família a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.